Eu sou o José João Canavilhas e tenho 60 anos de idade. Eu cheguei a Vila Franca, vinha de autocarro, na altura que era o autocarro dos Claras, desci na estação e a primeira imagem que eu tenho de Vila Franca é do Tareco. E a primeira imagem visual, a nível de uma imagem de olfato, era o cheiro a bananas. Não sei por que razão, e depois foi um cheiro característico que ainda hoje tenho marcado. Tinha 8 anos de idade e vim para a Escola do Adro, onde comecei na segunda classe, se não me engano, com o professor Clemente. O professor Clemente era um homem muito humanista, criava em nós uma relação de que deveríamos estudar, deveríamos lutar pela vida, devíamos ser companheiros. Criava já uma série de jogos didáticos no intervalo, por exemplo, quando havia alguma lição sobre história, por vezes até recriava batalhas campais no recreio. Portanto, na escola primária tínhamos aqueles jogos tradicionais do lava-alho, do berlinde e pouco mais. A nível depois de cá fora, como eu vivia junto em Santa Sofia, né, junto ao Ribeiro de Santa Sofia, chamado Ribeiro Barbas de Bode, nós aí recriávamos o Tarzan, outro herói que era parecido com o Tarzan, que era o Calar australiano, e ali vivíamos as mais variadas aventuras marítimas, com os nossos barcos de papel ou de madeira, nas lianas, isto é, com cordas atadas às árvores, e por ali vivíamos uma viagem mundial naquele pedaço de ribeiros, de água e de vegetação selvagem que existia naquela altura junto a Santa Sofia. Olha, lembro-me do Vítor Plácido, que ainda é de família dos Plácidos, um deles que chegou a ser toureiro também. Lembro-me do Mota, da escola primária. Lembro-me do arquiteto Rui Cunha, por exemplo, do Serra, que é militar, mas também é músico, músicos do Ateneu, vários músicos do Ateneu, assim, muitíssima gente. Esse Vítor Plácido infelizmente já faleceu. Tenho depois, mais tarde, já a partir dos 15, 16 anos, ou talvez até menos, o Bicamados toda a gente conhece. Um rapaz tem outro nome, mas nós conhecemos na altura, que é o José Bob, que é o José Mortinheira, e o irmão dele, que era o Gilberto, foi barman em vários bares de Vila Franca, grande amigo também da infância. E muitos outros, não me queria esquecer de ninguém, mas digamos assim, basicamente existiram muitos. Olha, lembram de um moço também era Plácido, curiosamente já faleceu, infelizmente. Eu estou a ficar com mais idade e alguns deles vão-se ficando pelo caminho. Que era curioso, que era um moço também do que era o Plácido, que a gente na brincadeira chamávamos de alcunha ou minhoca, que era o indivíduo mais forte de nós todos, mais baixinho, e que a nível da ginástica era um dos melhores. E era curioso porque nós éramos magros. Os grilos, passou agora aqui um dos mestres do Taekwondo, também foi nosso amigo de infância, meu amigo de infância. Algumas delas sim, pelo menos a nível de sentimento, pelo menos da minha parte, continuam. O que acontece é que o que não continua é talvez a relação, porque como eu saí muito cedo de Vila Franca, sei lá, aos 20 anos trabalhei em Viseu durante 6 anos, depois vim para Vila Franca em 89, fui 2 anos, depois mais tarde outro ano para a Inglaterra, depois tive mais 6 meses a viver ao pé de Arganil, e depois fui viver para Lisboa, e algumas relações por questão de tempo e de distância foram-se perdendo, mas normalmente por telefone, para a internet, ou pessoalmente quando venho a Vila Franca, continuo com essa ligação e com essas relações. Não queria deixar de enaltecer também a relação que tenho ainda hoje com alguns amigos que não são propriamente em Vila Franca, são de Alhandra ou São João dos Montes e de outras terras aí perto, que
eu conheci no liceu. E aí sim tive uma série de relação com muita gente, que ainda hoje mantenho uma grande amizade. Digamos que é uma amizade um pouco virtual, porque cada um tem a sua vida. Uns foram para o estrangeiro, outros ficaram por aqui, eu fui para fora também. E a nossa ligação é muito mais pela virtualidade do que pela presença física, mas quando podemos, encontramos. São duas realidades paralelas. Uma questão é a sobrevivência. Eu sou um sobrevivente de várias situações. E na sobrevivência da vida tive de fazer uma opção. E a grande opção que eu fiz na minha vida é: não me tenho que vender como artista. Tenho que me dar, tenho que ceder, e quem quiser eventualmente comprar, se as obras estiverem à venda, ou se eu as fizer para a venda, terá que as pagar as obras. A mim não. Não me vou condicionar a vender ou a trabalhar na arte para alguém ou para alguma instituição pela ideia deles, tem que ser pela minha ideia. E para eu fazer aquilo que bem entendo na arte, aquilo que é a minha expressão natural quando a tenho, não poderei estar a sobreviver disso. Tenho que sobreviver de outra área paralela, que também gosto, nas grandes partes também gosto, sobrevivo de um lado e do outro lado vivo intensamente, porque aí eu desligo-me do outro lado. São realidades paralelas. Recordo com saudade, como disse, a imagem visual e depois a imagem até sonora também, e a imagem olfativa, que é das largadas torres, que tem efetivamente um cheiro a campo. Eu nasci na Charneca Ribatejana, e aquele cheiro a campo em Vila Franca, digamos que é como se fosse a quinta estação do ano. Em Vila Franca é quando acontecem os festejos tradicionais, que ao fim e ao cabo estão ligados ao campo. Quando o campo vem aqui à cidade de Vila, isso é uma marca forte, as ruas de Vila Franca. Depois, o que marca mais é também o cais de Vila Franca. Então, passei aqui grandes momentos. Aliás, como deverão saber, grande parte dos meus amigos são de origem pescatória, varinos, e alguns que andaram comigo também na escola primária, avieiros, e o rio traz-me sempre grandes lembranças e boas lembranças. Depois tenho a fonte de Santa Sofia, todo o caminho de Santa Sofia, nomeadamente o Ribeiro, me traz grandes lembranças, porque foi uma infância que eu vivi, embora estivesse na cidade, vivia no campo, porque todo aquele vale de Vila Franca, que hoje é um excelente parque, curiosamente já estava projetado desde os anos 40, 50, e só foi conseguido realizar há poucos anos. Tudo aquilo era um mundo diferente para mim do que era a cidade, e isso trouxe-me grandes alegrias e grandes brincadeiras. Um dos locais que me recorda bem tem a ver com o Lar da Câmara. Antes do 25 de Abril, de ter para aí 9, 10 anos, quando o 25 de Abril se deu, eu tinha 12 anos, ia fazer 12 anos e meio, pouco mais ou menos. Mas antes disso, a imagem que eu tenho é o meu pai, no dia 1º de maio, era um dia muito forte em Vila Franca, em que a GNR, a cavalo, a Força de Intervenção, se colocava com os sabres na mão, à espera de haver algum movimento político em Vila Franca, e que existia na clandestinidade, com certeza. Aqui onde estamos era o que chamava o Manel da Barraquinha, depois mais tarde o Manel do Norte, que era um grande centro de discussão antifascista. E era natural que muitos dos líderes, alguns falecidos, outros não, dos líderes políticos dos mais variados partidos, do PS ao Partido Comunista, tinham origem em Vila Franca ou na zona de Vila Franca. E no 1º de maio havia sempre esse resguardar de alguma situação que pudesse as forças antifascistas provocar, e colocavam-se todos no Lar da Câmara. E então eu recordo o meu pai a chegar com uma mala de cabedal com a lancheira lá dentro, e num ato que eu considerei como miúdo mais tarde, como antifascista, em vez de dar a volta à praça, atravessou pelo meio dos GNRs, sem nunca nem lhe acontecer nada, porque ele também não provocou ninguém, apenas atravessou a praça como é pública, e foi um ato em silêncio de estar contra o fechar da praça.
e isso marcou-me imenso também. Como marcou mais tarde, junto à praça, ao mercado municipal, também a GNR já em tempos de suposta democracia, a GNR a carregar sobre os jovens no tempo do prego. É curioso como é que a natureza consegue, a natureza neste caso, enfim, a história, consegue levar-me novamente a um princípio que é hoje quando podemos continuar a sonhar. Eu já sonhei várias vezes com Vila Franca, sonhos, literalmente sonhos. Já sonhei com Vila Franca na pré-história, mas isso era um sonho que era, enfim, um sonho mesmo quando estava a dormir. Na realidade, eu sonhava com Vila Franca, com aquilo que eu penso hoje, podemos caminhar para lá. Eu costumo dizer aos meus amigos de Lisboa, quando estás sempre a falar de Vila Franca, sempre a promover de Vila Franca, eu digo sim, Vila Franca é o meu bairro. E esse é o sonho que eu tenho, a Vila Franca continuar a ser o meu bairro. Isto é, Vila Franca não pode nem vai morrer, poderá até desagregar-se daquela ideia cosmopolita da cidade dormitório, e acho que devia se desagregar dessa parte, e Vila Franca, principalmente a parte mais antiga, a parte mais histórica, ser um bairro. Isto é, aquilo que eu sonhei que não se concretizou, uma das coisas foi termos uma ligação fluvial a Lisboa, os táxis aquáticos e eventualmente mais acima ou mais abaixo termos uma pista de aviação para naves, isto é, para aviões poderem aterrar aqui. Isso não se concretizou, penso que a viagem fluvial de Lisboa a Vila Franca não é nenhuma utopia. Já aconteceu em parte durante os esqueletos encarnados, com os cacilheiros, mas de hoje em dia há embarcações muito mais rápidas, muito mais modernas, e com overcrafts podíamos perfeitamente ser uma alternativa, por exemplo, tanto que se fala agora da ecologia, uma alternativa aos automóveis a entrar em Lisboa. Todas as cidades que eu vivi ou que trabalhei, tenho uma curiosidade, não é nada de estranho, isto vem desde a pré-história, todas elas tinham um rio e tinham um cais, ou um ancoradouro, que é mais, em alguns casos é o mais apropriado, ou um porto. E desde a pré-história os homens tendem a situar-se nessas zonas. Eu tive essa felicidade, vivi sempre ao pé de um rio. E depois, quando um dia cheguei a uma cidade grande, só ela própria tinha tantos habitantes como Portugal, reparei que aquele rio Tamisa era navegável e tinha embarcações para cima e para baixo a levar pessoas a 10 km, a 20 km, a 100 km. Daqui a Lisboa são 25 km, é muito fácil um overcraft atravessar isso e fazer a viagem. Não é nenhum sonho. Existe alguma incapacidade política de projetar esse sonho de que se calhar não é só o meu. Vila Franca podia ainda apostar mais na componente turística e viver com aqueles elementos que tem, sejam os tradicionais, sejam os modernos. Nós temos aí os murais do Vils, que também ela própria pode ser uma atração, não é? Temos aí outras questões de artesanato, temos temos a Alverca com o Museu do Ar, temos uma série de coisas que pode ser elementos para o turismo. Em Vila Franca, como eu disse, Vila Franca é o meu bairro e esse meu bairro pode ser divulgado, pode haver o Museu Varino, o Museu dos outros pescadores, dos avieiros, o Museu do Colete Encarnado, ou o Museu da Cultura vilafranquense, da cultura autóctone, da mais primária, né? Da que começou a haver primeiro, e tudo isso pode atrair gente. Tínhamos aqui um grande elemento da cultura que era a gastronomia, e tu ouviste falar disso, e todos nós ouvimos falar, quer dizer, que evidentemente não havia a autoestrada que havia, e hoje em dia os autocarros dirigem-se lá por cima e não vêm aqui por baixo. Mas aqui a Vila Franca vinha, as equipas de futebol do Porto e do Norte, quando vinham a Lisboa jogar com o Benfica ou com o Sporting, obrigatoriamente tinham que parar ou no Zé dos Frangos, ou noutra churrasqueira qualquer, ou noutro restaurante, e o nosso turismo aqui apostou também forte nisso, na gastronomia, que é uma cultura também, pode ser divulgada e integrar-se todo nesse pacote. Tem que haver infraestruturas, e essas infraestruturas podem ser
as embarcações, como outros elementos, como por exemplo não haver um parque de estacionamento especial e gratuito para quem vem de fora, porque eu tenho que vir de comboio a Vila Franca porque não tenho sítio onde estacionar, ou de estacionar tenho que dar hora a hora para moedas, o que é muito ingrato. Outra questão, penso que embora exista noutras cidades, isto é uma questão, é outra questão do direito do trabalho ou não, que a Praça de Vila Franca está fechada ao domingo, quando começou a fechar ao domingo, desvalorizou muito a terra. E presumo, porque aqui vinha, está bem que na altura também havia aqui o matador municipal e havia sempre carne fresca, mas hoje em dia o matador mais próximo, presumo, que é o de Santarém, mas existe outros ali para o lado de Ouros, Torres Vedras, que rapidamente chega aqui a carne sem problema nenhum, como chega ao peixe. Hoje em dia não temos esses problemas da frescura nem do tempo. E isso trazia muita gente a Vila Franca ao domingo. Havia os restaurantes cheios, havia movimento. E isso, digamos, mostrava outra frescura, outra vivacidade na vila na altura e que também se perdeu. Imagino que, forçosamente, o vilafranquense e este vilafranquense é muito abrangente. Eu sou de vários sítios, mas continuo a dizer que sou vilafranquense. Isto porque fui herdado pela filha de um grande equitador de Vila Franca, que me disse um dia: mas eu sou da Charneca, sou da Charneca, da Chamusca, de uma aldeia que é o Chão. Não, tu és Vila Franca, a tua cultura é vilafranquense. E como é que eu vejo? Eu não gosto de separar as situações, acho que devemos viver todos em comum, mas forçosamente aqueles que têm a sua cultura vilafranquense, o seu amor genuíno para determinadas questões, e isto não quer dizer só questões antigas, também pode dizer questões modernas, vão-se começar a aproximar de um núcleo, forçosamente terá esta ponta que tem, penso que 1 km e pouco, que vai lá, como se dizia antigamente, 1000 homens à entrada, 1000 homens à saída, que vai ser desde lá debaixo do Largo 5 de Outubro, ou da Praça de Torres até à outra ponta da cidade. Esse será o bairro Vila Franca e é um bairro que terá as suas características próprias, como tem o bairro Triana ou outro bairro qualquer em Sevilha. É assim que eu vejo Vila Franca a progredir, a chegar-se à modernidade, isto é, a não ser anacrónico, mas por outro lado a querer manter determinadas questões culturais com toda a naturalidade e com toda a força que isso pode ter e que deve ter. Parecia aquele Tejo, este rio doirá. Parecia até que tu vinhas comigo a meu lado. Ou seria das flores e das matas cheirosas, das madressilvas, dos frutos, das ervas babosas. E pareciam campinhos, vales tão estendidos. Pareciam mesmo os teus braços que me abraçam, cingidos. Ou seria das silvas, do gengibre e benjoim, do cheiro daquela chuva, dos cacimbos, enfim. Porque haveria de ter saudades tuas ao longo de um claro rio de água doce.
Música